Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank é um programa aqui do canal onde nós fazemos a análise económica e política da semana que passou. Ora, como sabe, semanalmente estão connosco três comentadores, o Luís Mira Amaral, à minha direita, o José Filipe Pinto, à esquerda, e ainda o Nogueira Leite. Só que ele não esteve na semana passada e também não pode estar esta semana por motivos profissionais. Ora, também antes de irmos ao programa de hoje, da agenda, deixe-me só recordar que o canal A Cor do Dinheiro tem várias parcerias, o canal, é bom dizer, e essas são a Prozis e a Blucrau. E quero ainda referir que este programa tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidate. Agora sim, o menu desta semana. Olha, é um menu muito rico. Temos a saúde, André Ventura e as presidenciais, o reconhecimento da Palestina pelo governo português, a reação ao pacote laboral, imagine só como queremos deixá-lo bem informado, ainda vamos falar das candidaturas à Câmara Municipal de Lisboa e a taxa de 2% sobre as fortunas em França. Luís, vamos começar por si. Sobre o tema? Começamos logo pelo primeiro tema, saúde. Saúde. Bom, eu considero que na gestão da saúde este governo cometeu dois erros. Não teve uma estratégia reformista, no sentido em que, a meu ver, se devia bater-se por um sistema nacional de saúde que inclui o Serviço Nacional de Saúde, o setor privado e o terceiro setor. Era uma aposta reformista e cometeu um erro, no contexto disto, cometeu um erro estratégico, porque prometeu que ia resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde com task force de emergência. Ora, não percebeu que os problemas não se conseguem resolver de um dia para o outro, dado que não é o governo que consegue produzir médicos de um dia para o outro, fabricar novos médicos. E o que é que acontece? Bem ou mal, o que é facto é que o setor privado da saúde arrancou em força em Portugal, tem um conjunto já de grandes hospitais pelo país. Haverá cerca de 5 milhões de portugueses que já utilizam o setor privado e o terceiro setor na saúde, não indo ao Serviço Nacional de Saúde. Desses, pelas minhas estimativas, 3 milhões e tal terão seguros de saúde e o outro milhão e tal são daqueles subsistemas de saúde do Estado que podem ir ao privado, como é o caso da ADSE, e alguns planos Forças Armadas, também, etc. Portanto, o que é que acontece? Os portugueses já perceberam que o Sistema Nacional de Saúde, como está, não dá capacidade de resposta às suas necessidades de serviços de saúde. O governo é que não percebeu isto e veio no início a dizer que com task force, grupos de emergência, e resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Não consegue resolver-os porquê? Porque como o setor privado arrancou em força, há um conjunto de médicos e profissionais de saúde que estão a sair do Serviço Nacional de Saúde para esse setor privado que arrancou em força e outros até estão a ir para o estrangeiro. E, portanto, como o governo não consegue fabricar, produzir médicos de um dia para o outro, isto tornou-se uma equação impossível. Portanto, Luís, podemos tirar já uma conclusão. O Partido Socialista, que teve 8 anos no poder, conseguiu fazer um trabalho fantástico, que foi privatizar a saúde em Portugal. Não, eu digo sim, e numa lógica perversa, mas foi isso que aconteceu. Não vou ao ponto de dizer que era a intenção deles, mas a lógica de tentarem-se agarrar só ao Serviço Nacional de Saúde de forma realista, os portugueses, os clientes do Serviço de Saúde perceberam que aquilo não chegava e aderiram em força ao setor privado. Com os seguros de saúde, os próprios subsistemas públicos, como a ADSE, têm acesso ao setor privado. Tudo isso aconteceu. E há um caso particularmente interessante, que é as parcerias público-privado dos hospitais. Repare que havia 2 hospitais de Lourdes e Vila Franca que tinham parcerias público-privadas. Os hospitais eram geridos em parceria público-privada. O que é que isso significa? Era uma entidade privada que os geria, mas eles funcionavam para os utentes como se fosse a Serviço Nacional de Saúde. Portanto, os autarcas de esquerda destes conselhos, a população apoiavam, tudo apoiávamos. O sectarismo ideológico do governo de Costa com a Marta Temido fez com que acabassem estas parcerias. E agora o que eu sinto, talvez haja uns grupos estrangeiros que ainda vão, mas
os operadores privados que antes geriam estas parcerias privadas já não estão muito interessados. Porquê? Estão escaldados com o que lhes aconteceu ser chegados todos os dias quando geriam as parcerias privadas e depois já arrancaram com hospitais por todo o país. Portanto, aquilo que eles no início necessitaram das parcerias privadas para se afirmarem à escala nacional a gerir hospitais e ganharem dimensão, neste momento já não precisam porque eles sozinhos arrancaram e fazem hospitais privados por todo o país. E, portanto, aquilo que tinha sido um excelente instrumento foi quebrado por sectarismo ideológico do PS, as parcerias privadas, e o governo agora, se quiser reatar essas parcerias, vai ter dificuldades, porque, como eu disse, os operadores privados portugueses já arrancaram a guerra no país, já não precisam das parcerias privadas e ficaram causticados, alguns já me disseram isso, porque lhes tinha acontecido na gestão delas. Há um ou outro grupo estrangeiro que tem entrado, como é óbvio, em Portugal, mas os operadores privados têm dificuldade de entrar. E outra coisa que já se percebeu, como não se conseguem fabricar, produzir médicos de um dia para o outro, e os que existem estão a ir para o privado ou para o estrangeiro, a questão das urgências. As urgências têm que ser feitas à escala regional, não faz sentido que o hospital tenha a sua urgência porque não há médicos para tal. Luís, mas agora veja só o contrassenso. A Ministra já anunciou que quer fazer, naquela que é a pior urgência neste momento, que é da Margem Sul, quer fazer do Hospital Garcia Dorta um hospital regional em matéria de urgências. E quer ir buscar médicos ao Hospital de Barreiro. Veja a reação dos sindicatos e a reação da própria Ordem dos Médicos a condenar aquilo. E agora comparo com a Zona Norte. Na Zona Norte há 40 urgências que funcionam desta maneira, que é de forma regional, com médicos a virem de uns outros hospitais para esses hospitais. E aqui no Sul não se quer fazer. Isso mostra, aliás, outra coisa, é que os problemas são muito mais graves no Sul do que no Norte. Claro. No Norte quase não existem, no Sul eles funcionam. Portanto, o que disse bem, que no Norte já isto funciona à escala regional, também tem que funcionar aqui. O Governo tem que forçar que isto aconteça, porque como não há médicos para cada hospital ter o seu serviço de urgência a funcionar, tem que se fazer à escala regional. E o que eu sugeri ao Governo aqui é que não ande para trás, isto tem que acontecer à escala regional, porque não há médicos para cada hospital ter a sua urgência aberta, tem que selecionar aqueles hospitais que podem ser urgência regional, e o que sugeria é nos outros que têm as urgências fechadas, haja uma espécie de uma ambulância que, se um utente chega lá, rapidamente os levam já com assistência para o Hospital Central, o tal que tem urgência regional. Portanto, é jogar urgências regionais e na mobilidade em que as pessoas chegam a está fechado, é o seu habitual, e então são transportadas rapidamente para a urgência regional. É logística. Não há solução, não há volta a isto, é um problema logístico que o governo tem que encarar. Portanto, eu diria... e depois há outra coisa que não esqueço, o problema não é a falta de dinheiro. No tempo do meu amigo, que foi meu secretário de Estado da Energia e da Ação Social, Luís Filipe Pereira, que depois foi Ministro da Saúde do Durão Barroso, no tempo dele como Ministro da Saúde, o orçamento da saúde era cerca de 7,tal mil milhões de euros. Sabe quanto é que vai o orçamento da saúde neste momento? Agora cerca vai de 18 mil milhões. 18 mil milhões. Já está Portanto, a caminhar para 18 tem mil sido milhões. uma expansão dramática. É evidente que o país não tem dinheiro para acomodar aumentos destes. Portanto, não venham com o histórico que o problema é dinheiro, porque eu às vezes ouço os profissionais de saúde a dizerem o Ministro das Finanças tem que vir para as reuniões com o Ministro da Saúde, o problema é financeiro. Não é. Esta expansão orçamental, o problema não é financeiro. E depois acontece outra coisa que eu sou sensível. Deixe-me ir um pouco atrás. Eu, em 1965, fiz parte de uma direção da Ordem dos Engenheiros, porque tivemos uma ameaça que o PCP, através do Movimento dos Trabalhadores Intelectuais, tomasse conta da Ordem. Portanto, eu fiz parte, logo em 65, de direções muito concluídas. Mas depois, eu próprio fui ajudar a criar o Sindicato dos Engenheiros, porque nós tínhamos consciência que uma coisa era a Ordem, outra coisa era o Sindicato. E o Sindicato trata as questões laborais, e a Ordem trata as questões éticas, deontológicas. Mas na Ordem dos Médicos parece agora, um sindicato. O que acontece é que a Ordem dos Médicos está-se a comportar como super sindicato. Isto tudo é mau nesta matéria. O bastonário da Ordem dos Médicos atual só fala do Serviço Nacional de Saúde. Não me parece o bastonário da Ordem dos Médicos, parece mais o bastonário do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, é um super sindicato. E porquê é que é um super sindicato? Porque, obviamente, uma ordem profissional tem mais prestígio que um sindicato na sociedade. E, portanto, quando aparece o bastonário da ordem, obviamente tem mais dimensão, mais prestígio do que um sindicato. Mas ele está a atuar exatamente... Tudo é mau na saúde, até aqui a ordem. Sem dúvida. Invadiu a área laboral e atua como sindicato. E, portanto, não ouço o senhor, das entrevistas que deu, escritas ou orais,
Só ouço o senhor tratar do Serviço Nacional de Saúde. Ele não propõe uma única solução, Luís. Pois há outra senhora da Federação da FNAM, que é uma tal doutora Joana Bordal, quando fala, os olhos têm chispas contra o governo. Sim. E na mente dela não há mais nada do mundo senão o Serviço Nacional de Saúde, e todo o mundo tem que correr com recursos para o Serviço Nacional de Saúde, que ela imagina, também é muito mau. Neste aspecto, até o Sindicato Independente dos Médicos, que era o tradicional que aparecia, aparece o mais moderado e não tem, parece que perdeu o protagonismo face ao super sindicato, que é a Ordem, e face à FNAM. Portanto, em suma, nós estamos aqui com uma equação impossível. O governo não consegue resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde porque não consegue produzir médicos de um dia para o outro, não consegue resolver o problema das urgências em cada hospital, tem que ir, como eu expliquei, com a necessária logística para os regionais, mas a questão que chama a atenção é que o governo é vítima de, no início, não ter tido uma visão reformista e uma perspectiva estratégica. E enfiou-se nesta dizer que ia resolver os problemas com task force e equipas de urgência e, portanto, o governo, neste momento, eu acho que está a correr atrás do prejuízo na saúde. Todos os dias o governo será flagelado e a opinião pública ouvir porque há uma urgência que não funciona, porque há um doente que ficou a meio caminho, porque é um atentado à saúde dos portugueses. Isto não funciona. A meu ver, temos que evoluir para um sistema nacional de saúde em que a colaboração dos privados e do terceiro setor é essencial. Agora, há uma coisa que eu queria dizer, porque aprendi isto na economia, e aqui sou sensível, isto não é ideológico, é que a saúde tem aquilo que se chama, em termos económicos, pode ser, disto, de seleção adversa. O que é que isso significa? Se nós só tivéssemos privados ou terceiro setor não público, podiam discriminar e podia haver portugueses que não tinham acesso aos serviços de saúde. Portanto, isto não é ideologia, é aquilo que aprendi na economia, é preciso continuar a existir um Serviço Nacional de Saúde para evitar a seleção adversa, porque há portugueses que não podem nos outros sítios. Agora, não é o Serviço Nacional de Saúde tentar ocupar o espaço todo, como era a visão do PS, e que este governo, ainda estrategicamente, não desmontou isto. Sim, mas agora isto era o momento ideal, em minha opinião, para fazer outra coisa, que era, como já se percebeu, os privados já cresceram tanto, que já não estão interessados em tantas PPP. Então, agora há uma solução, que era criar um sistema de seguro público, não é? Que o Estado, todas as pessoas pagam para um seguro, quem não puder pagar, o Estado paga, e deixa as pessoas irem aos hospitais que querem. Como se faz na Holanda. Camilo, isso foi o que o Obama fez nos Estados Unidos. O Obama o que é que fez? Não criou hospitais públicos, disse que aqueles americanos que não tinham capacidade de ter um serviço de saúde, o Estado pagava o serviço de saúde e eles iam usar. Portanto, é para aí que temos que evoluir. Portanto, um sistema de saúde, com um esquema desses, em que nenhum português, eu não aceito que nenhum português fique sem cuidados de saúde. E, portanto, se não tiver capacidade, o Estado tem que pagar. O acesso ao seguro tem que ser feito. Agora, isto como está é que é realista, porque cada vez mais nós temos uma saúde para uns e uma saúde segunda, uma saúde primeira para uns, aqueles tais 5 milhões já conseguem ir no setor privado e outro setor, e temos uma saúde segunda para os outros mais desfavorecidos. Isto está a prejudicar os mais desfavorecidos, mais pobres da sociedade portuguesa. É isto que tem que ser encarado de forma estratégica, numa perspectiva reformista, e o governo de facto não o fez logo no início, quando o governo começou, e agora todos os dias corre atrás do prejuízo. Portanto, isto é mau em todo o lado. O governo não teve a perspectiva correta, os agentes do Serviço Nacional de Saúde também estão-se a comportar de uma maneira idealista. A gente vê a Ordem e o sindicato a fazer exigências que não se conseguem acomodar, porque não se conseguem produzir médicos de um dia para o outro. Os médicos e os profissionais fogem do Serviço Nacional de Saúde para os outros setores em Portugal e para o estrangeiro, e não há possibilidade de resolver isto nesta lógica de só pensar no Serviço Nacional de Saúde. Eu não sou especialista de saúde, mas é aquilo que, como cidadão informado, penso sobre a matéria. Sim. Filipe Pinto, porquê é que acha que o governo está tão paralisado e não há uma medida de fundo até agora em nenhum destes setores? Na educação é uma exceção. No que diz respeito à saúde, primeiro pegando naquilo que o Luís disse, vamos perceber uma coisa. A melhor metáfora é imaginarmos que a saúde é um doente que tem vários médicos à cabeceira, mas eles não se entendem sobre o diagnóstico, com a agravante de que, quando um prescreve um medicamento, o outro imediatamente o retira. Dito de uma forma mais simples, a saúde enfrenta um problema gravíssimo porque tem sido objeto de um tratamento ideológico. E esse tratamento ideológico assenta precisamente no que o Luís disse.
falamos apenas no Serviço Nacional de Saúde, esquecendo que deveríamos ter um Sistema Nacional de Saúde, incluindo o Serviço Nacional de Saúde, de que eu sou defensor. E também, tal como o Luís, não admite que haja um português que não tenha acesso à saúde. E atenção, neste momento nós temos 1,5 milhão de portugueses sem médico de família. Exatamente. E temos 6 mil médicos que saíram do Serviço Nacional de Saúde nos últimos 6 anos. É sensivelmente 1.000 médicos por ano. E já não falamos nos enfermeiros. Eu aprendi com o professor Adriano Moreira que mal está o país que precisa do técnico, forma o técnico, mas não consegue reter o técnico. Nós precisamos de enfermeiros, formamos os enfermeiros e depois eles acabam nos hospitais do Reino Unido, nos hospitais da Alemanha. Quer dizer, eles usufruem do nosso investimento. Eles que têm aquilo que se chama uma mão de obra barata, produzida por Portugal, paga por Portugal. Depois, há um dado também importante que o Luís disse. Isto não é uma questão de dinheiro. Só que despejar dinheiro em cima dos problemas não o resolve, agudiza-os. Isto é um problema de gestão, é um problema de eficácia, é um problema de eficiência. O Serviço Nacional de Saúde não é nem eficaz nem eficiente. E porquê? Voltamos àquela questão, os interesses instalados. Estão imensos interesses instalados, não apenas a nível ideológico, partidário, mas também a nível corporativo. Nós percebemos claramente que a Ordem dos Médicos e os sindicatos representativos dos médicos não estão interessados verdadeiramente no doente, apesar de dizerem que o colocam no centro da sua atenção. Estão interessados apenas em interesses e em denegrir aquilo que não se consegue efetuar. A saúde em Portugal está muito mal e porquê é que está mal? Está mal porque estamos a apostar na dispersão e não na concentração. Nós precisamos de concentrar os recursos. Quem tem poucos recursos tem de os saber gerir em termos de eficácia e de eficiência. Não é preciso termos todas as valências em todos os hospitais. Isso é uma impossibilidade. O que nós temos de garantir é que todos os portugueses têm acesso a todas as valências. E para isso precisamos de concentração. É preciso formarmos aquilo que se chama um agrupamento de hospitais. Dito de uma forma mais simples, é preciso fazermos com os hospitais aquilo que fizemos com as escolas, em que em vez de ficarem isoladas se criam agrupamentos. Não precisaremos de um mega agrupamento, mas precisaremos de um agrupamento funcional. Agora, respondendo à questão, porque é que isto está assim, não é culpa deste governo, mas também é responsabilidade deste governo. E porquê? Porque o governo, como o Luís disse, deixou logo na gaveta o elemento reformista. Sentiu que havia muitos interesses instalados, muitos interesses corporativos e, evidentemente, nós percebemos que a comunicação social, no seu papel de explicar que há urgências fechadas, aquele papel de informar, também acaba por criar na Ministra um receio de que, afinal, a opinião pública se vire contra a sua forma de atuação. Não é por aí que vamos. É preciso mesmo dar um murro na mesa. É preciso mesmo dizer aquilo que é preciso fazer, que é concentração de serviços. E é evidente, não podendo nós ter o número de médicos suficiente em determinado momento, é preciso sabermos rentabilizá-lo. E aí há um problema de gestão. A nossa gestão hospitalar também está muito errada. E outro elemento fundamental. Neste momento, o Serviço Nacional de Saúde paga certas cirurgias mais caras do que o particular, do que as seguradoras pagam nos hospitais particulares. É impensável. Significa o quê? Que verdadeiramente nós percebemos isso em certas especialidades. Agora ficou conhecido o caso de dermatologia, mas dermatologia não é um caso isolado. Significa que neste momento o Estado paga mais por atos cirúrgicos do que as seguradoras, por exemplo, em hospitais particulares. Ora, nós não percebemos os hospitais particulares na concepção de dar prejuízo. Se dá lucro, como é que no Serviço Nacional de Saúde dá prejuízo? O que é que acontece? Já passou o tempo das parcerias público-privadas. Foi uma oportunidade perdida e o Governo Costa tem muita responsabilidade nisso. Porquê? Porque em termos reais havia parcerias público-privadas na saúde que estavam a trabalhar em termos de eficácia e de eficiência muitíssimo bem. E, por um motivo ideológico, foram desmanteladas. E foram desmanteladas, qual é a alternativa? Os privados, como o Luís disse, apostaram
eles próprios, e fizeram, repara, a nossa economia, e eu não sou economista, na nossa Constituição diz que temos uma economia social, temos uma economia pública e uma economia privada. São 3. Aqui na saúde temos de ter a mesmíssima coisa. As misericórdias são aqui necessárias para a medicina social, mas a medicina privada também tem cabimento. E o Serviço Nacional de Saúde, como eu disse e repito, sou defensor, mas não deste modelo. Não é este modelo que tudo concentra, que tudo verdadeiramente neste momento é como que o quê? É um fundo, é um poço sem fundo. Tudo o que pusermos lá acaba por não ser rentabilizado e não vai ter consequências a nível da saúde dos portugueses. E a saúde, a Constituição diz que é um direito e tendencialmente gratuito. Eu subscrevo isso. Já foi gratuita, achava mal. Há quem possa pagar, eu pago. Portanto, não é por aí. O problema que está é tendencialmente gratuita, de maneira que todos os portugueses tenham acesso à saúde. Este governo está a perder aquele que era o seu elan. Era o elemento reformista. Sim, sim. E ao perder esse elemento reformista, torna-se igual aos governos anteriores. Ao governo, por exemplo, de António Costa. Começa a andar ao sabor dos interesses. Começa a andar ao sabor daquilo que é a opinião pública feita pela opinião publicada. E isso é o que menos este país precisa. Portugal precisa de pragmatismo, precisa de realismo e precisa, de uma vez por todas, de perceber claramente que a saúde devia ser objeto de um pacto de regime, não um pacto ideológico, mas um pacto de regime. E por isso é preciso definirmos qual é o modelo que queremos. E só tem sentido em Portugal ter um modelo misto, um modelo que contemple as 3 dimensões da economia. E quem continua a acreditar em amanhãs que cantam vai morrer mais cedo. Porquê? Porque todo o progresso que se conseguiu na área de saúde está em causa. E porque é que está em causa? Precisamente por opções erradas, porque foram tomadas ideologicamente. Filipe Pinto, deixe-me pedir-lhe, passamos para o segundo tema, que é André Ventura. Como é que viu a estratégia de André Ventura para as presidenciais e já agora este aparente fracasso, ou os sinais de fracasso na apresentação de um governo de soma credível que funcione mesmo como oposição ao atual governo? Primeiro que tudo, aquilo não é um governo sombra, aquilo é um governo crepúsculo. E é um governo crepúsculo porque se a alternativa ao atual governo é aquele denominado governo sombra, deixemos estar quietos, porque verdadeiramente este é incomparavelmente superior àquele que é apresentado como a solução para o país. Portanto, apenas contribuiria para um agudizar do problema. Aquilo é um governo que não tem ponta por onde se lhe pegue. E isto prova o quê? Precisamente que André Ventura vai ser candidato presidencial pela falta de quadros que o partido tem. E o que acontece é que ele percebe claramente que ele é omnipotente e omnipresente e tem de estar em tudo o que é sítio. Por isso aparece nos cartazes com os seus candidatos, por isso mesmo ele tinha de ser, e nós já aqui tínhamos discutido, ele não poderia deixar parte as eleições presidenciais. Se o almirante Gouveia e Mel tivesse aceitado o seu apoio, o apoio do Chega, tinha resolvido o problema a André Ventura, porque André Ventura percebe claramente que está a lutar por São Bento e não por Belém. Só que não podia deixar de ir a Belém e corria um risco, Camilo. Qual era o risco? Se pusesse uma figura secundária, acabar por ter um valor muito baixo, uma percentagem muito baixa do eleitorado. E aí vinha a outra leitura. O Chega, não sendo um epifenómeno, foi um balão que encheu e que começa a despejar. E ele quer, portanto, cavalgar esta onda que conseguiu nas legislativas e quer se apresentar como o principal líder da oposição. E para isso tinha de ir. Agora, ao ir, o que é que acontece? Mais dia, menos dia, vamos ter a mesma história. Vamos ter outro episódio de saúde com André Ventura, porque o desgaste é enorme. E porquê é que é enorme? Porque ele é omnipresente. Sim. E esta omnipresença... Aliás, já se notou, inclusive, na apresentação do governo de sombra. Exatamente. É? Notou-se o quê? Notou-se que a sala, ele diz que a sala é a sala de reuniões, não estava cheia, mas notou-se também o seu ar de cansaço. O seu ar de... A troca do José Cid por Jorge Cid, aliás, Jorge Cid por José Cid. Exatamente, e depois, mais do que isso, o perceber que quando o primeiro nome que ele apresenta é da Ministra da Cultura, quando ele sabe de uma eventual Ministra da Cultura.
Cultura, que por acaso é professora no curso de que eu sou diretor, mas e contra a qual não tenho mínima queixa no que diz respeito ao desempenho profissional. Seja bom, quero frisar isso. Agora, o problema que começa pela Ministra da Saúde. O que é que isto quer dizer? Não estando em causa a pessoa. Não é o problema da cultura que está a incomodar os portugueses. Obviamente. O que ele precisava era ter dito, olha, sabem, o meu Ministro da Saúde, que foi o tema que falámos anteriormente, é este. E explicar porquê. O problema é se o tem de apresentar como um cruzado. E isso aí é uma carga de trabalhos, porque percebe-se que estamos a mudar de um lado... Templário. De um lado ideológico para o outro lado ideológico. Depois percebermos quem era o Ministro das Finanças. Então, o que é que André Ventura mostrou? André Ventura mostrou que quer dar a ideia que tem capacidade para arregimentar muita gente da sociedade civil. Não é verdade. E como se viu, não tem. Não é verdade. E depois mostra que é capaz de apresentar um projeto para o país. São coisas diferentes. Os populistas são especialistas e não é apenas o André Ventura, o Bloco de Esquerda do outro lado faria rigorosamente a mesma coisa, porque é outra modalidade de populismo. São especialistas em denunciar problemas, mas falham sempre que é apresentar soluções. E em termos reais, o diagnóstico, pegando outra vez no elemento da medicina, o diagnóstico só serve se possibilitar a cura, porque passar o tempo a fazer o diagnóstico, mas depois não haver o tratamento adequado para suprir aquela lacuna, aquela carência, aquela doença, é evidente que de nada vale. Filipe Pinto, e agora, pegando nesta questão das presenciais e do Governo de Sombra, primeiro, André Ventura não corre um risco, que é ir à segunda volta, e depois o que é que faz? Não, isso ele está respaldado pela garantia da derrota. O que significa o quê? Ele sabe claramente que, a exemplo do que se passa em França, em que Marine Le Pen passa à segunda volta, tem mais... Atenção, Marine Le Pen em França tem mais votos do que portugueses há em Portugal. Mesmo com da chegada de imigrantes, que depois pedem a nacionalidade. Portanto, em termos reais, ela tem mais de 11 milhões de votos. Mas o que é que acontece? Na primeira volta, nós votamos em quem queremos. Sim. Na segunda volta, votamos contra quem não queremos. E o que acontece claramente é que, na segunda volta, vai ser esquerda, centro, direita, unidos contra André Ventura, se ele eventualmente passar. E, portanto, ele vai dizer o quê? Isso vai lhe permitir vitimizar-se, vai dizer, é o sistema todo contra mim. O que significa o quê? Que o sistema todo precisa de se juntar a esquerda, ao centro e à direita para me derrotarem. Mas este é apenas um passo. Haverá o dia em que eles serão insuficientes. Ele vai fazer esta leitura. Agora, ele sabe garantidamente que não ganhará a eleição presidencial. E não acha que a concentração dele nas presidenciais prejudicou a formação do Governo de Sombra? Não, eu penso que ele não tinha margem para formar um grande governo de sombra. Eu penso que ele provavelmente deverá ter feito tentativas junto de pessoas mais credíveis a nível profissional. Isso fez, que eu sei. Pois. Então, só confirma o que eu pensava e que não sabia. Em termos reais, ele tentou que outras pessoas, aquilo que se chamam as primeiras figuras, fossem parte do seu governo. É evidente que quem não joga com o primeiro time tem de jogar com as reservas. E o que acontece aqui é que este é um governo claramente de reservas. E de reservas porquê? Porque aquelas pessoas que ali estão não são pessoas que tenham um peso social capaz de arregimentar o voto, Sim. capaz de catapultar o Chega para um resultado, por exemplo, muito superior ao que tem atualmente a nível, portanto, das eleições legislativas. Qual é a minha perspectiva? Chega não é um epifenómeno, vai manter-se tal qual como a Marine Le Pen se mantém em França, tal qual como o Geert Wilders se mantém nos Países Baixos e a Alternative für Deutschland se mantém na Alemanha. Vai chegar a uma altura que praticamente vai chegar ao corredor do poder. Aí eu penso que é possível que se forme outra vez um cordão sanitário e que os isolem, ou que aceitem a entrada, mas uma entrada a troco de modelarem, de tentarem refriar aquilo que se chama a sua essência antissistema.
Dito de uma forma mais simples, em termos reais, eu não acredito que André Ventura nos próximos tempos lidere um governo ou faça parte de um governo em Portugal. Não por uma questão apenas do cordão sanitário, mas também pela sua postura. E qual é a sua postura? É uma postura de contínuo desafio ao sistema. E este contínuo desafio ao sistema, repare, ele não precisava minimamente de se envolver com Isaltino Moraes. Isaltino Moraes também não precisava de se envolver com ele. Isto é baixa política. Pode alimentar muito a discussão, mas descredibiliza. E descredibiliza porquê? Porque mostra que as pessoas esperam de um político que diga a verdade, mas que, em termos reais, como eu digo aos alunos, que diga o que pensa, mas pensa o que diga. E esta é a questão fundamental. Em termos reais, André Ventura está novamente numa deriva populista. E numa deriva populista muito acentuada. Porquê? Regressou à via antissistema. E ele tem de perceber que esta via antissistema garante-lhe a franja mais extremista do partido, mas faz-lhe perder gente que ele captou, tanto no PS como no PSD. Okay. Luís, o que é que achou da estratégia de Ventura para as presidenciais? Bem, eu ouvi... E já agora o Governo de Sombra. Eu ouvi o senhor anunciar a sua candidatura à Presidência da República e achei que aquilo a candidatura dele era meramente um instrumento, um processo de afirmação como líder da oposição. Não era uma candidatura à Presidência da República, era um instrumento, um processo que ele está de afirmação como líder da oposição, conjugado com as autárquicas, porque nas autárquicas ele está em todos os conselhos, como aqui já falámos. Portanto, quer as presidenciais, quer as autárquicas, é a maneira de ele continuar a afirmar-se no país. Foi claramente, nunca tinha ouvido um candidato a Presidente da República com um discurso daqueles que já se sabe que não vai ganhar e é só para se afirmar como líder da oposição. Agora, a questão curiosa é quem é que passará a segunda volta das presidenciais. Eu vi aqui uma sondagem hoje, em que vale o que vale, em que ele já com 25 e depois tínhamos o Almirante, o Marcos Mendes e o José António Seguro, todos muito empatados. O que é que eu daqui concluo? É que o PS, se tivesse juízo, leva o José António Seguro à segunda volta. Se a esquerda, mais globalmente, e o PS tiver juízo, o José António Seguro não tem à esquerda a divisão de candidatos fortes que tem o Marcos Mendes à direita. Portanto, o José António Seguro é um forte candidato a passar à segunda volta. E, naturalmente, a segunda volta, se for com o André Ventura, com o José António Seguro, Marcos Mendes ou o Almirante, eu acho que todos se unem, uns até vão votar de olhos fechados, como diria o Cunhal, em relação às eleições do Soares, e o André Ventura sabe que não ganha a segunda volta, até porque ganhasse, punha o problema que era o tipo que arranjava para o Chega, era um problema em que se calhar acabava o Chega. Ontem, numa pequena leitura que tenho de manhã no meu passeio matinal, dizia-me um colega meu, era de piada, se a esquerda fosse inteligente, isto é piada, portanto não é para levar a sério, mas eu estou de caso, a esquerda fosse inteligente, se quiserem acabar com o Chega, votem todos no Ventura para presidente. É uma jogada arriscadíssima, só em termos de piada. Mas não é ele, não, à segunda volta. Mas tem lógica, Mas tem lógica. Portanto, a questão curiosa, e já se viu, de facto, as preocupações do PSD sobre a candidatura do meu amigo, Dr. Marcos Mendes, e por isso as afirmações de dois grandes senadores do PSD, Francisco Pinto Balsemão e Cavaco Silva. Em todo caso, eu li o artigo de Cavaco Silva com todo o cuidado e o interesse que tenho sempre no tipo que foi o meu primeiro-ministro durante 10 anos, obviamente não é indiferente em termos políticos. Aquele artigo não diz a priori, que é Marcos Mendes, diz a priori que não deve ser Ventura e Almirante, e portanto deixa o campo aberto para Marcos Mendes e para José António Seguro. Não é o João António Seguro, mas cheio de reações dos amigos de João António José Seguro, também leram e interpretaram o artigo desta forma. Não é à partida contra José António Seguro. É claro que na segunda fase do processo, Cavaco Silva apoiará a Marcos Mendes, como é óbvio, mas este artigo é, no fundo, excluir o André Ventura e o Almirante da corrida, só ficam dois que são aqueles que têm experiência política. Isso, evidentemente, até tem piada, tem interesse, porque o professor Cavaco Silva, que foi, a meu ver, o melhor primeiro-ministro que nós tivemos, mas sempre afirmou como antipolítico. E agora vem puxado pela capacidade política. Em todo caso, devo dizer, a análise que eu faço do professor Cavaco Silva não era um político profissional no sentido que não precisava da política para viver, o homem afirmou-se como distinto professor catedrático, ele não precisava da política para viver, mas no exercício da atividade política foi o mais profissional dos políticos que eu conheci. Sim. Isto, devo dizer, a minha experiência de 10 anos, era o mais profissional e tinha uma coisa fabulosa, é que sabia utilizar os seus conhecimentos económicos e financeiros
para ler a conjuntura económica e utilizá-la politicamente. Era um tipo fabuloso neste exercício. Mas isto é apenas um fé diverso sobre comentário sobre a pessoa que vai ser. Portanto, a questão curiosa que se vai pôr é que quem passa a segunda volta. E, de facto, neste momento, eu diria quase empate técnico entre o André Ventura, o Almirante e Marcos Mendes e António José Seguro. Só que António José Seguro não tem à esquerda a concorrência que Marcos Mendes tem à direita. E a entrada em cena do Coutinho de Figueiredo, em meu ver, prejudica o que é mais prejudicado é o Marcos Mendes. Porque é na área jovem do simpatizantes do PSD que Coutinho de Figueiredo, com a sua capacidade de afirmação e o seu discurso económico tem coerente e articulado, como vimos nas eleições do Parlamento Europeu, mais pode perigar Marcos Mendes. Sobre o Governo de Sombra, já agora também me perguntou, é evidente que ele fez aqui um erro crasso, é que ele não tinha credibilidade para formar um Governo de Sombra neste momento. Ele tinha que ganhar eleições e depois, como o poder atrai, só depois de eleições, é muito diferente de um tipo ganhar eleições e estar a convidar pessoas na qualidade de futuro primeiro-ministro, isto tem outra credibilidade do que tem hoje. E, portanto, tipos que não aceitaram neste momento, não vou dizer quais, eu sei, alguns. Eu também sei. Se calhar, sei dois, pelo menos. Se o homem tivesse a perspectiva de ser primeiro-ministro e tivesse a convidar na qualidade de primeiro-ministro indigitado, já arranjaria. Portanto, ele nunca devia ter tido esta ideia do Governo de Sombra neste momento, por duas razões. Primeiro, porque os governos de sombras em Portugal, como sabemos, nunca se afirmaram. Não temos a tradição inglesa, aquele savoir-faire inglês com o Governo de Sombra da oposição. Nunca até por outra razão, Luís, que uma boa parte dos governos de sombra em Inglaterra são pessoas que depois estão no Parlamento. Estão no Parlamento. Eu devo dizer, eu vi, agora posso dizer, não é segredo de Estado, era Dom Barroso, o líder da oposição e o líder do PSD, falou-se no Governo de Sombra. Pois. E eu até dirigia o gabinete do PSD, na altura, com ele, até podia ter indicado nomes credíveis para isso. Mas isso não se afirmou e ele não foi por aí. Portanto, André Ventura tinha duas dificuldades. Não é tradição em Portugal, os governos de sombras afirmam. Segunda, ele não tem credibilidade suficiente para arranjar figuras de meia linha da sociedade civil para o Governo de Sombra neste momento. Poderá ter se ganhar as eleições ao se falar na qualidade de primeiro-ministro indigitado. Portanto, nunca o devia ter feito neste momento. E, portanto, ele deu um monumental tiro nos pés. Foi um erro estratégico crasso e eu acho que isto fará alguma moça. Muita não, mas há uma moçazinha faz. E há só mais uma questão. O Governo de Sombra é uma tradição nos países como o Reino Unido, por uma razão simples, porque o sistema de governo é parlamentarismo. O governo emana do Parlamento. Aqui não, em termos reais, o que é que acontece? Depois há outra dado fundamental. Um Governo de Sombra sabe todos os dossiês que o Governo está a trabalhar. Porquê? Porque emanando do Parlamento o outro Governo, é evidente que precisa estar por dentro dos dossiês. Em Portugal, como é que alguém que se apresenta como antissistema quer que o Governo lhe faculte os dossiês? Claro que não faculta. Portanto, este é um erro crasso e, em termos reais, vai ter repercussões. Não junto da ala, como eu expliquei, mais extremista, que vai achar que vai haver campo à vitimização, mas a ala mais moderada. Esses compram tudo. Os mais moderados é que não. Mas deixe-me dizer outra coisa que, em relação ao que disse, é quando um tipo está no Parlamento, não custa nada ser membro do Governo de Sombra. Pois. Agora, um tipo que está na sociedade civil, na sua profissão, aceitar fazer parte do Governo de Sombra, que pode prejudicar a sua vida profissional e dar desgaste, claro, sem ser primeiro-ministro, não vai disso. Há toda a diferença. Um tipo que está no Parlamento, não arrisca nada, não perde nada para fazer parte do Governo de Sombra ou da tradição portuguesa e buscar ministros e bem, como foi o meu caso, à sociedade civil. Há aqui um rótulo muito grande que é colocado sobre as pessoas que foram indicadas. Sim. E este rótulo pode verdadeiramente não se vir a consubstanciar num cargo. Portanto, é preciso muita coragem, ou eu vou-lhe chamar coragem, para aceitar fazer parte de um governo que verdadeiramente já se percebe que nunca será viabilizado. Pois. Bom, José Filipino, Portugal reconheceu esta semana a Palestina. Devia tê-lo feito? Isso aí é complicadíssimo. Vamos à questão. Portugal foi a reboque de França e do Reino Unido. E essa é uma situação que eu compreendo. Significa que quem primeiro conheceu o Estado da Palestina foi declarado ainda no século XX. Sim. E tem o estatuto de observador junto das Nações Unidas, onde já não é uma entidade, é definido como um Estado.
Mas, verdadeiramente, o Conselho de Segurança nunca o vai reconhecer porque, por exemplo, está lá os Estados Unidos e tem, sendo membro permanente, tem direito de veto. O que é que acontece? A solução dos dois Estados, a meu ver, é a única que serve os interesses. O interesse tanto dos palestinianos como dos israelitas. Agora, não é este o momento. E aí eu estou na posição que o CDS teve, que é verdadeiramente... Não vamos, ao contrário do que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ontem disse, não vamos acabar com o massacre em Gaza. Vamos continuar com, eu não lhe vou chamar genocídio, vamos continuar a ver morrer crianças, populações indefesas em Gaza, duplamente reféns de Israel e do Hamas. O grande problema que está é que para um Estado, como sabem, eu dou teoria de Estado na universidade. Para haver Estado precisamos de três elementos que eu digo que são 4. Mas vamos aos 3 que eu digo. É preciso, primeiro que tudo, não população, não. É preciso o elemento humano que é o povo. Pronto, isso. Não é a mesma coisa, é que a população são as pessoas todas que vivem em Portugal neste momento. Enquanto povo são os portugueses que têm um vínculo jurídico com o Estado. Sim. Quer dizer que a nossa diáspora não está em Portugal e é povo, mas não é população. Sim. Portanto, em termos reais é preciso o elemento humano que é o povo. É preciso o território. Podem dizer, mas em 1967 foi definido o território, mas já passou tanta água pelo Rio Jordão desde então. E finalmente é preciso um aparelho de poder. Fiquei claramente a perceber que se entendia que o aparelho de poder seria a autoridade palestiniana. Para que conste, a autoridade palestiniana apenas lidera e parcialmente na Cisjordânia, que está ocupada e onde estão, era importante que as pessoas soubessem isso, na Cisjordânia vivem 700 mil israelitas. 700 mil. Com os colonatos. Com os colonatos. E há um projeto para dividir a Cisjordânia em 2 partes. Sim. O que significa que o território, diz-se que o território do Estado palestiniano é Gaza, que nós percebemos como está, e onde quem manda é o Hamas, não é a autoridade palestiniana. Porque em 2007 houve eleições, ganhou o Hamas e a autoridade palestiniana teve de fugir, que era a Fatah, teve de fugir para a Cisjordânia, caso contrário, tê-los iam morto a todos, como assassinaram vários. É verdade, limparam sebo a uma série deles. Evidente. E então o que é que acontece? Seria Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Filipino, mas falta outro elemento muito importante, que é o Hamas, a Hamas não só, é o LP, reconheçam a existência do Estado de Israel, que é uma coisa que eles se recusam a fazer. Há ainda um dado anterior a esse, Camilo. Em termos reais, qual é o 4º elemento que eu digo do Estado? É a soberania. Okay. A soberania implica o quê? Que o governo, o aparelho de poder, consiga exercer a soberania a nível de todo o território. Já percebemos que não exerce em Gaza e em parte da Cisjordânia. E depois há um dado que decorre daí. O não exercer a soberania, eu pergunto, quem é que vai convencer o Hamas a depor as armas? Pois. Quem é que vai convencer o Hamas a entregar os reféns que têm, e os corpos dos reféns já mortos que têm a seu poder? Quem? É que isto é que é a soberania, é a capacidade de fazer vingar a nossa vontade, impor o nosso poder. Não existe na parte da autoridade palestiniana e aí nós também temos muita culpa porque durante muito tempo acabámos por dilapidar grande parte da autoridade palestiniana, que também tem muitas culpas no cartório. Porquê? Porque é um antro de corrupção. Mas o Netanyahu também ajudou à festa. Claro, agora se apercebemos do outro lado que temos Netanyahu e temos os seus ministros ultra-ortodoxos que recusam, recusam 2 coisas. Primeiro que tudo, recusam a questão dos 2 Estados. Depois, recusam liminarmente ter um interlocutor do outro lado. E aí entramos, como disse, na questão, por exemplo, dos países vizinhos, dos árabes. É que nem todos reconheceram Israel. E quando o processo estava para caminhar para vários destes países reconhecerem Israel, há o 7 de outubro, que não é responsabilidade de Israel, é responsabilidade do Hamas. Do Irão. E do Irão. Então o que é que nós podemos perceber? Um dia, daqui a 2 ou 3 gerações, haverá 2 Estados. Não vejo a hipótese de haver um Estado único com a coexistência destes povos. Okay. E porquê é que não vejo? Não vejo precisamente porque os palestinianos nunca vão reconhecer que seja um governo
judeu, os judeus nunca vão reconhecer que seja um governo palestiniano. Estes povos estão condenados a desentenderem-se, serão sempre inimigos íntimos. Filipe, mas há um recuo muito grande. Nos anos 90 chegou a pensar-se uma boa solução para isso. Foi o LP que recusou. Não é? Pois, mas o problema é que essa era Arafat, quando foi às Nações Unidas, disse: trago na minha mão, tenho duas mãos, numa trago a arma, noutra trago um ramo de oliveira. Não deixem cair o ramo de oliveira. Qual é que foi o problema? Bill Clinton deixou cair o ramo de oliveira. E o que é que acontece? O Ocidente também tem culpas nisto. Portanto, em termos reais, olhando racionalmente, como cientista para esta questão, retirando o foco daquela população que morre todos os dias, pensando apenas no conflito, no abstrato, eu tenho de dizer uma coisa muito simples. Neste momento é mais fácil resolver a questão na Ucrânia do que em Gaza, do que na Cisjordânia. E por isso mesmo, se nós temos problemas com o conflito na Ucrânia, no Médio Oriente, vai ser um conflito pior, insolúvel a meu ver. Mas esse já estamos habituados. Luís, o governo fez bem? Bom, eu devo dizer primeiro, isto na política não há só valores e visões altruístas, há interesses próprios. O Sr. Macron perdeu a França, em França ninguém nenhum, que não tem governo, porque o caso curioso é que ele nomeou o primeiro-ministro, mas ainda não há governo francês. Os outros já foram afastados, o primeiro-ministro ainda está em conversações para arranjar os ministros. Portanto, ele, felizmente, como a Constituição dá o comando da política externa, ele atua, e foi ontem, ouviu na televisão, sem haver ministros do estrangeiro francês, mas como não há governo francês, mas ele utilizou o Pacto Internacional porque não tem Pacto Nacional. É preciso perceber a motivação do Sr. Macron. Agora, vou dar argumentos contra e pró. Eu não sou especialista, mas estou relacionado como um cidadão interessado do bom senso. Compreendo a posição do CDS e de alguns amigos meus da direita que têm mostrado desconforto com a posição do governo português, porque, como o José já disse, neste momento não há elementos constitutivos de um Estado. Portanto, isto é uma relação simbólica. E para mim, o problema é que, de facto, como alguns analistas já ouvi ontem e hoje, isto não vai resolver o problema da guerra neste momento. Não resolve nada, até vai radicalizar mais o Sr. Netanyahu. Portanto, são argumentos contra. Depois, de facto, eu acho que o governo português, ninguém disse isto, mas parece-me, cheira-me, que isto faz parte da candidatura, do lançamento da nossa candidatura, mesmo não permanente, do Conselho de Segurança. Sim. Quer o governo português, quer o Presidente da República, estão em Nova Iorque neste momento a jogar nisto como instrumento para ganharem votos para o lugar não permanente do Conselho de Segurança. Okay. Isto é o que me cheira, mas não sou especialista, mas vendo o ministro dos Negócios e o Presidente em Nova Iorque coordenados em grande campanha eleitoral para o Conselho para membros não permanentes do Conselho de Segurança de Portugal, cheira porque isto faz parte desse instrumento. E agora chama a atenção que não estão reunidas duas condições que o governo português tinha elencado para poder o seu Estado da Palestina. Era o desarmamento do Hamas e a recuperação total dos reféns. Nada disto está feito. Nada foi. Portanto, estes são os argumentos contra, que são da direita, do CDS, que eu subscrevo. Já agora, permita-me, com todas as dúvidas, dar alguns argumentos pró o que foi feito do conhecimento do Estado da Palestina. Quais são esses argumentos? Se isto provocasse, com todos os defeitos que a autoridade palestiniana, um reforço da autoridade palestiniana e um esvaziamento político do Hamas, seria positivo. Se provocasse, não sei se provoca, com todos os defeitos, porque a autoridade palestiniana está totalmente descredibilizada, não tem eleições há muitos anos, uma grande corrupção, e em Gaza não tem força no terreno. E tem os ministros de extrema-direita se isto fosse útil para reforçar a autoridade palestiniana e esvaziar o Hamas, era positivo. Se isto fosse útil para pôr países moderados árabes, como a Arábia Saudita, Marrocos, o Egito e outros do lado ocidental, junto a nós, o Ocidente, era positivo. E há aqui uma coisa que eu devo dizer. Eu aqui, há 30 e tal anos, fui com o primeiro-ministro Cavaco Silva a Israel, e no jantar oferecido pelo primeiro-ministro israelita, eu fiquei ao lado de um general de Estado-Maior israelita, disse uma coisa que eu nunca me esqueci, uma coisa de muito bom senso. Nós não estamos a aproveitar a força militar que temos
para termos um entendimento com os moderados da Palestina e resolvermos o problema. E, portanto, quando o país tem a força militar que está na mão de cima, é aproveitar para fazer uma ponte com os moderados. Portanto, isto que ele diz há 30 anos mantém-se vivo e tem sido totalmente desperdiçado. Isto para vos dizer que também não compro o Sr. Netanyahu, que não é nenhuma boa peça, e eu acho que se isto fosse útil para nós não termos o Ocidente atrás do Sr. Netanyahu, acho que podia ser útil este reconhecimento. Teremos Trump, mas o problema é dele, não é nosso, a gente não manda nele. Sabemos que o Trump vai estar alinhado com o Netanyahu, a meu ver, excessivamente mal, porque não estou contra o Estado de Israel, antes pelo contrário, eu também não compro. É o Sr. Netanyahu que não pode fazer o que quer. Portanto, não aceito que todos nós no Ocidente sejamos a soldo do Sr. Netanyahu. Se o Trump está, esse é o problema dele, infelizmente nós não controlamos. Mas todos nós no Ocidente estamos atrás do Netanyahu, que também não é peça que se cheire, não subscrevo. Portanto, se isto fosse útil para mostrar a nossa sintonia, discordância, afastamento do Sr. Netanyahu, acho que isto era politicamente útil, este reconhecimento, mostrando que nós apoiamos Israel. Aliás, eu dizer que Macron ontem foi hábil, porque começou por fazer um grande apoio a Israel, um grande apoio à libertação dos reféns e depois só diz tudo. Primeiro dizer isto é que entrou no reconhecimento. Portanto, eu neste comprimento de onda, eu acharia que isto podia ser útil. Tenho dúvidas, não sou especialista, são os argumentos pró, em tudo na vida, muito mal que seja uma decisão, há uma coisa também, uma decisão tem positivo. É verdade. E portanto eu estou a tentar também elencar algumas coisas positivas do caso preso. Agora, pragmaticamente, acho que a decisão foi isto faz parte do nosso instrumento para ser membros não permanentes do Conselho de Segurança. E nesse aspecto de taticismo, até compreendo. Este mundo não é para santos, nem ingênuos. É verdade. Filipe Pinto, antes de irmos a esta questão do pacote laboral e isso tudo, gostava de ouvir a sua posição em relação à questão em França. A questão em França, nada. Da taxa que o PSF francês quer lançar sobre as fortunas. 2%. Não é preciso que a pessoa tenha dinheiro, basta que tenha o potencial de riqueza. Imagina, temos ações em bolsa, elas sobem, a sua fortuna passou a 100 milhões, você paga 2%. Isto é o desespero da esquerda francesa. É o desespero da esquerda francesa, porque também percebe um presidente em desespero. O presidente tem problemas a nível familiar, provar que a mulher sempre foi mulher. Depois tem problemas a nível interno. Porquê? Porque é primeiro-ministro atrás de primeiro-ministro e eles caem todos, e tem problemas que ele tenta suprir através de um protagonismo externo, tanto na Ucrânia como na questão de Israel. Agora, e depois há um dado importante, Macron está a tentar agradar à quantidade de muçulmanos que tem em França. E quê? Porque com este reconhecimento do Estado da Palestina está a tentar que muitos daqueles muçulmanos, e atenção que a comunidade muçulmana em França é muito numerosa, e a maioria dela tem dupla nacionalidade, ou já é francesa de origem, o que significa que, de segunda geração, o que significa que isto representa muitos votos e ele está a tentar fortalecer o centro com este reconhecimento do Estado da Palestina. Agora, respondendo à questão do Camilo, é evidente que a finalidade da esquerda é sempre, preocupa-se muito com os pobres, mas precisa que eles existam para continuar a ter o seu discurso. E esta questão é fundamental para percebermos isto. Mais do que haverá, eu estou a dar isso em desigualdades, inclusão e exclusão social no curso de Sociologia. E explico que pobreza e fome haverá sempre. E ricos também. O importante não é tentar acabar com os ricos, é diminuir as taxas de pobreza. É uma coisa completamente diferente. E os alunos perguntam-me, até como é que consegue diminuir as taxas de pobreza sem taxar os ricos? E digo assim, se taxarmos os ricos, aumentamos as taxas de pobreza, porque os ricos imediatamente deslocam as suas fortunas para paraísos fiscais e para outros locais que são, sob o ponto de vista fiscal, mais atrativos. E depois digo-lhe sempre, sabem porque é que os tenistas, os condutores da Fórmula 1 têm toda a residência no Mónaco, ou a maioria tem? E eles dizem, não,
Se calhar nasceram lá, não, nenhum nasceu lá. Tem residência lá porque tem, não é um paraíso fiscal, mas tem um sistema fiscal que os beneficia. E o mesmo se irá passar em França. Portanto, se... Até porque ali ao lado a Itália ainda baixar impostos. Milão, segundo diz o Financial Times. Sim, mas isto funciona mesmo assim. No dia em que Portugal também houve essa ideia peregrina, a Espanha imediatamente pensou, bem, lá vamos receber uma quantidade de fortunas que estão sediadas em Portugal. Aqui é a mesmíssima coisa, portanto, isto é o desespero de quem percebe que o governo também está em desespero, o presidente está em desespero, o governo não existe, o presidente está em desespero e a França está em desespero. O problema é que o desespero, quando é político, tem um problema, sabe o que é muito democrático, contagia toda a gente. Já vou ao Luís. Filipe, ainda não falámos hoje sobre aquilo que está a passar nos territórios contíguos à Rússia. Há uma semana foram os drones, primeiro na Polónia, depois na Roménia, entretanto um avião já sobrevoou o espaço da Estónia. Isto é o quê? É Putin a testar a ver se o Sr. Trump diz que vai reagir e vai apoiar os europeus se houver uma invasão? Vamos pôr a culpa mais atrás. Quando Biden disse que não poria tropas no terreno, deu a Putin carta branca para fazer o que queria. O que é que acontece? Putin o que está a mostrar é que não respeita a NATO, não tem medo da NATO. Sim. Porquê? Porque percebe claramente que, apesar de Trump ter convencido os europeus a investir na NATO aqueles 5% do seu PIB, ainda que não totalmente de forma direta, o que ele percebe claramente é que Trump tem uma política transacional. E como tem uma política transacional, não está minimamente interessado na segurança da Europa. E como não está, o que é que Putin pretende mostrar? Primeiro que tudo, pretende mostrar o seu poder. E a seguir, pretende estudar qual é a capacidade de reação da NATO e do Ocidente. Qual é, portanto, a sua forma de reagir. E nós percebemos claramente que falhámos nesse teste. Não estudámos bem a matéria, não nos preparámos. E porquê? Nós percebemos claramente que para interceptar drones que custam muito pouco dinheiro, nós temos de fazer levantar aviões que só o levantar custa uma carrada de dinheiro. Então, o que é que acontece? Não é? Está a desgastar-nos, está a desgastar os parcos, e são mesmo parcos recursos do Ocidente, porque parece que agora tudo fala em milhões, mas esses milhões esgotam-se. E quando se esgotarem, nós não temos nem a segurança europeia garantida. Dito de uma forma mais simples, a Europa devia ter preparado em tempo aquilo a que eu chamo uma cordilheira de drones na sua fronteira leste. E esta cordilheira de drones na sua fronteira leste serviria para desencorajar Putin de tentar passar uma cordilheira, porque nós sabemos que é tremendamente difícil. Não o fizemos. Porquê? Porque estávamos convencidos que quando estivéssemos aflitos, chamaríamos e os Estados Unidos viriam. Os Estados Unidos podem vir pelo ar, não tem problema nenhum em aceitar isso. O problema é o dia-a-dia. O dia-a-dia daquelas zonas é cada vez um dia-a-dia mais incerto. E porquê mais incerto? Porque é mais inseguro. É inseguro porque a Rússia percebeu que não há deste lado capacidade de retaliação. A Polónia disse já que vai retaliar, que todos os drones ou todos os aviões russos que violarem o espaço aéreo polaco vão ser abatidos. O problema é quanto é que custa cada interseção? Quanto é que custa cada destruição? Mais de 2 milhões de euros. Pois, o problema que está é que eles não custam, cada drone daqueles custa à volta de 8.500 euros. E 8.500 euros porquê? É feito com esferovite e com cartão. E com motores a 2 tempos. Sim, exatamente. Motores motorizados de 50 centímetros. Exatamente. E a grande maioria deles são o quê? São apenas para levar os aviões a reagir, mas verdadeiramente nem levam cargas, portanto, explosivas. Significa que são como que drones fantasma. E isto explica o quê? A Polónia disse, percebe-se, manifesta a sua vontade de mostrar a sua soberania. Voltamos ao conceito de soberania. Sim. Acho muito bem. O problema é, pode exercê-la durante quanto tempo? É que a Polónia é o país que mais gasta em armamento, mas em termos reais, a abater
custando cada milhar... Cada míssil daqueles para bater o que eles utilizaram custa para aí 2 milhões de euros. Mas custa 2 milhões de euros, mas depois ainda temos de perceber outra questão. É o avião que descola e o mantê-lo no ar, e para isso são precisos 15 minutos. É verdade. Repare, agora entramos aqui num jogo de provocação, Luís. Qual é o jogo de provocação? Sabe-se que, desde o momento em que é dado o alerta até à descolagem, o avião da NATO demora 15 minutos. Então o que é que a Rússia pode fazer? Muito calmamente, entra 14 minutos e sai. E o que significa o quê? Para mostrar que nós podemos patrulhar, podemos lançar as bombas que quisermos durante 14 minutos. Quando vocês nos quiserem interceptar, nós já estamos outra vez no espaço aéreo russo. E se fizer como os polacos sugeriram, como fez a Turquia, que é a gente utiliza aqui os mísseis e abate o avião? Pois, também, nesse caso, fica tremendamente caro. O problema é outro. Há aí uma solução. É uma solução que está a ser estudada e que verdadeiramente vai fazer com que, por exemplo, cada tiro fique à volta de 20 cêntimos. É verdade. É o laser. O laser vai ser utilizado. E neste momento já há um país da NATO que encomendou o laser à empresa que os fabrica. E o que é que acontece? Que é? Isso aí ainda não posso dizer. Agora... é classified. Em 2027 será entregue. O problema é que nós estamos em 2025. Pois, e já sabe quanto... Não temos tempo. Eu já tenho dados de quanto é que custa. É muito melhor do que o Patriot. Sim. Consegue destruir, fica... Como o povo diz, a preço da uva mijona. Portanto, é tremendamente barato. Agora, o sistema em si não é barato, mas a manutenção é tremendamente barata. Aqui não, neste momento o sistema é caro e a manutenção é caríssima. E depois continuamos a estar sujeitos àquilo que se chama a provocação. Estarmos constantemente a ser confrontados com a nossa fragilidade. Significa, nós entramos e saímos e não nos conseguem fazer nada. Porquê? Porque não têm os aviões no ar. Mas nós vamos pôr os aviões no ar. É um preço de tal maneira alto que é incomportável. Mas isso levanta uma questão muito interessante, que aliás, eu discuti esta questão estratégica militar no seio das sedes, eu como coordenador do Observatório da Indústria e com os militares do Observatório de Segurança e Defesa. E eu chamei a atenção que nós, no fundo, estávamos numa lógica de equipamento pesado a tentar combater equipamento ligeiro e barato que eram os drones. E, portanto, algo que tinha que mudar no nosso tipo de guerra e no nosso tipo de defesa. É aquilo que o Zé está a chamar a atenção. Até porque eu aí, nesse aspecto, se é equipamento leve e ligeiro, a gente vai ter startups portuguesas que podem fazer, como aliás já mostramos nos drones. Portanto, eu estava a ser coerente, não ser militar de carreira, mas tenho feito a tropa. Na lógica, a estratégia militar não é utilizarmos os equipamentos do passado para combater as armas leves e baratinhas do futuro. E depois, eu acho que a gente não tem capacidade de fazer aviões e tanques nessa guerra do passado, mas temos startups, e até o caso dos drones já mostrou, se calhar temos startups e capacidade industrial para fazer equipamentos ligeiros, os tais para combater a partir do chamei a atenção disso, foi uma discussão muito interessante. Os militares concordaram comigo e a gente no paper que escreveu já tem esta visão de lutar com equipamentos leves e baratinhos e não só o arsenal clássico pesado do passado. Agora, há uma coisa aqui que gostaria de dizer. De facto, nós, mais uma vez, não nos preparámos, como diz o José, estávamos dependentes dos americanos e agora estamos de calças na mão também na questão da Ucrânia e, de facto, o camarada Putin pode fazer essa estratégia de entrar 10 minutos e a gente leva 15 minutos a reagir, portanto vai continuando a entrar e isso vai gerando uma sensação de impunidade e de não capacidade da NATO responder. Para o grande público depois não percebe isto, só percebe é que a NATO não consegue responder. Isto é uma descredibilização da NATO. Claro. Coisa que ele joga, o Trump nesta matéria acho totalmente indiferente, está-se nas tintas para o problema. Claramente, não sei se quer que fale de França. Não, queria a taxa dos 2%. Não se esqueçam que a esquerda francesa sempre teve a velha aspiração de taxar patrimónios e não lucros de rendimentos. Porque quando se taxa património, o que é que acontece? Muitas vezes o património não gera receitas para pagar as taxas e, portanto, é uma nacionalização por via fiscal. A esquerda francesa teve isso. E agora o que é que fazer? Também taxar mais-valias. E então os potenciais é escandaloso, porque a gente não recebeu mais-valia, não tem liquidez para isto. O que é que está a dar? Como o Financial Times dizia,
Os ricos franceses estão a ir para Milão, estão a ser crise de braço aberto. Eu não direi, acho que eles não conseguem vir para Cascais, onde eu vivo, porque os americanos e os brasileiros já ocuparam o espaço, já não há espaço físico em Cascais, mas também é verdade para os ricos franceses. Não sei se sabe, é uma coisa que é pouco conhecida. A gente fala muito dos vistos goldos, fala dos ricos, mas há uma classe média francesa e belga, que naquela zona de Pombal do Oeste, reformados franceses e belgas, que venderam as casas lá e vieram para cá passar a sua vida de reformados na zona oeste de Lisboa. Porquê? Porque compraram casas mais baratas, a pensão deles na França ou na Bélgica dá para ver muito bem em Portugal, portanto nós temos uma classe média francesa e belga reformada na zona oeste. Depois temos a alta classe brasileira e americana na zona Cascais de Lisboa. E volta a ter franceses lá embaixo no Algarve, nomeadamente a Vira. E portanto eu diria que isto só mostra o desespero francês, mostra a equação impossível, porque a despesa pública francesa já são 55% do PIB e querem sacar mais receita fiscal. Não dá. Porque eu queria sacar, esta malta está móvel num mercado nacional, vai fugir de França e só agrava o problema. Mas como o Zé disse, isto mostra o desespero, não é o desespero da esquerda. A esquerda sempre teve esta mania, fazer isto. Mostra o desespero do Macron e a acomodação que ele está a tentar negociar com o PS nesta matéria. Mas isto mostra o impasse francês. Não vai resolver nada, só vai agravar os problemas. E a senhora Meloni, que a comunicação social portuguesa chamava sempre perigosa a extrema-direita, tem sido um caso de sucesso político, muito sensata e equilibrado, sempre apoiando a Ucrânia contra o Salvini, que é o seu vice. A senhora Meloni colhe de braços abertos em Milão, que devo dizer que é uma cidade muito interessante, muito agradável para viver. É verdade. E devo dizer, é o sítio onde eu vi gente mais bem vestida, em Milão. Homens e senhoras. É verdade, sim senhor. Com o bom gosto italiano. Milão e Turim são as duas cidades onde vi pessoas mais bem vestidas de hoje. Milão é uma coisa espetacular. Eu gosto muito. Tem bom gosto para lá. Olha, espero que a malta em Portugal não decida fazer a mesma coisa, senão nós vamos para Milão. Não, isto com este governo não tem esse risco. Com o governo do PS podiam ter. Pois, esperemos. Até podemos dizer, a gente não tem que considerar da coisa, mas eu, no governo, na época das línguas, isto tem a ver com a Câmara de Lisboa. Quem colonizou o PS foi o Bloco de Esquerda, não foi o PC. Não se esqueçam disto. Tem a ver com a coligação de Lisboa, quando a Alexandre Leitão tem o Bloco de Esquerda. O PS foi colonizado pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda utilizou a tática do Lenin, que é o entrismo. O que é o entrismo? Lenin, como é que definia o entrismo? É a gente não vai lutar contra os partidos burgueses, vai entrar neles, conquista-os por dentro. Exatamente. É isso que o Bloco de Esquerda tentou com o PS e que eu acho que na coligação de Lisboa, da Alexandre Leitão, também vai fazer o mesmo. Bom, já passámos largamente o nosso tempo. Vamos deixar a matéria do pacote laboral para a próxima semana, até porque não vai perder atualidade. Foi o Think Tank desta semana, antes de irmos embora, e depois de agradecer ao Luís José Filipe Pinto, e desejar que o António esteja connosco na próxima semana, quero lembrar que o canal só é possível, e os programas, graças às parcerias que nós temos, a saber, a Blue Crow, mas também a Prozis. E já agora, lembrar que este programa tem ajuda à produção do grupo Sem Disalidade. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas eu e você temos encontro marcado amanhã às 8. Muito obrigado.